Pessoal, a gente vai corrigir as atividades em classe, certo? Acredito que vocês já devem ter feito todas elas aí. Então, antes da gente conseguir avançar o conteúdo, vamos corrigir todas essas atividades aí. Quem ainda não enviou as fotos do caderno de exercício aí, manda o quanto antes, certinho? Vamos começar com as nossas atividades aí. E a gente vai passar para atividade em classe do tecido epitelial. A gente conversou um pouco a respeito, mas a gente não chegou a corrigir. Pelo menos eu não tenho aqui. Mas enfim, se corrigiu, bom que a gente reforça aí. Mas vamos lá. Na atividade em classe aí para o tecido epitelial, está na página 299. E tem duas questões aí, tem mais? Tem. São 3 questões a respeito da distribuição dos tecidos, da forma que as células são distribuídas, certo? Vamos lá. A questão número 1 aí, classifica os epitélios a seguir quanto à forma e quanto ao número de camadas de células. Então, olha, tem 2 itens para a gente analisar aqui. Qual que é a forma que eu tenho na célula, certo? E qual que é o número de camadas. Então, a gente tem 2 itens para analisar. Se a gente for começar aí pela letra A, se vocês notarem aí, a gente tem um tecido e essa camada de cima rosa que a gente está vendo aí é uma única camada só. Então, eu só estou vendo uma camada. Se eu tenho uma única camada, o meu epitélio ele é simples, ele é unistratificado. E se a gente for olhar para a forma da célula, a célula está achatada no formato de uma escama. A gente chama esse epitélio aí de epitélio escamoso ou pavimentoso, simples ou unistratificado, certo? Se a gente ir para a letra B, não muda muito da primeira aí, da letra A, porque ele está relacionado com um outro grupo de células. Se vocês notarem, ele continua sendo simples, ele continua sendo unistratificado. Esse tecido cinzento com os pontinhos vermelhos que vocês estão vendo aí é tecido conjuntivo, e esses pontinhos vermelhos são a vascularização. Agora, esse rosa que está acima, com as células quadradinhas aí, é tecido epitelial. E quando ele apresenta esse formato de célula, ele é chamado de cúbico. Então, a letra B aí seria epitélio cúbico simples, ou epitélio cúbico unistratificado, certo? A estratificação quer dizer se ele tem várias camadas ou se ele tem uma só, certo? A letra C aí, mais uma vez, é similar aos anteriores. Então, eu tenho uma camada de célula rosa, que está em cima, do lado de baixo cinzento, que é o tecido conjuntivo, que a gente não está falando dele por enquanto. E se vocês notarem, as células são mais alongadas, em formato de coluna, certo? Então, tem as células aí alongadas. Nesse caso aqui, a gente vai classificar esse epitélio como epitélio colunar, ou epitélio prismático, ou epitélio cilíndrico. Então, são os nomes que vocês podem atribuir a ele aí, em termos de formato. Agora, em termos de estratificação, a gente já vê que ele é simples também, porque ele só tem uma única camada aí de células presentes. Próximo item que a gente tem, da letra D, esse é um pouquinho diferente. Se vocês notarem, a forma da célula é a mesma da letra A. Então, a gente já sabe que é um epitélio pavimentoso ou um epitélio escamoso. Só que agora, notem aí que eu tenho várias camadas, uma acima da outra. Eu tenho a cinzenta aí embaixo, que é o tecido conjuntivo, e acima eu tenho um monte de camadas de células. Eu não tenho uma única, como era nas anteriores. Então, agora a gente tem um epitélio pavimentoso ou escamoso pluriestratificado, certo? Então, ele tem várias camadas. Tenho várias camadas celulares aí para esse epitélio. Na letra E, a gente tem o epitélio cilíndrico ou colunar, só que se vocês notarem, eu tenho 2 camadas aí presentes. Então, a gente classifica esse tecido também como um tecido estratificado. Se vocês olharem na letra F, a gente tem mais uma vez esse epitélio cilíndrico ou colunar aparecendo, só que tem uma coisa diferente aqui. Conseguem notar que a gente tem aqui embaixo o cinzento, certo? E a gente tem essa linha que divide o nosso tecido aí no meio, certo? Então, da esquerda de vocês conseguem notar que tem umas células que elas estão meio que espremidas, fica parecendo que o meu tecido tem 2 camadas, mas se a gente olhar,
essa célula grandona aí do meio, a gente vê que ela ocupa toda a camada da célula, não são várias camadas. Quando eu tenho células em posições diferentes, que não classificam uma outra camada, a gente chama de tecido pseudoestratificado. O que é isso? É um tecido que é falso, a estratificação dele é falsa. Ele não tem várias camadas. O que ele tem, na verdade, são células em posições diferentes. É isso que ele tem. Então, é o nosso epitélio colunar pseudoestratificado. Se a gente ver no nosso próximo aí, na letra G, a gente vê uma coisa que é nova aí pra gente, pelo menos não apareceu nessa questão ainda. Olha, a gente tem uma primeira camada aí em cima de células achatadas, que são as pavimentosas, certo? Ou as escamosas, que a gente viu lá em cima. E abaixo a gente tem as células cúbicas. Opa! Então ele é um tecido estratificado? É um tecido estratificado. Só que como ele tem esses dois tipos celulares diferentes aí, a gente chama ele de tecido transicional, o tecido urotelial. O que é isso? É um tecido que mostra a transição da forma celular. Então a gente estava com o formato cúbico e foi passando até chegar no estado pavimentoso, certo? Então ele mostra uma transição que eu vou ter entre os tecidos aí. A número 2 a gente tem uma coluna com imagem e outra com o tipo de tecido para a gente poder relacionar. Beleza. Na coluna 1 estão ilustrados diferentes tipos de tecido epitelial e na coluna 2 estão indicados diferentes órgãos do corpo humano. Correlaciona essas colunas. Beleza. Se a gente olhar no primeiro aí, ó, o primeiro, o que eu tenho? A gente tem célula em formato de cubo, eu tenho células que se apresentam aí de maneira simples, beleza. Então eu sei que eu tenho algo que é simples e no formato de cubo. Qual dessas alternativas que encaixa como simples em formato de cubo aí? A primeira, simples e cuboide, entraria. Simples e prismático, não. Estratificado, não. Simples e pavimentoso, não. Estratificado, não. Então, o nosso primeiro item aí é número 1. Então, simples cuboide observado nos túbulos renais, número 1. Próximo item. Se a gente olhar, a gente tem as células de formato colunar, então seria um tecido colunar. Ele é estratificado? Não é. Olhem aí para vocês verem. Ele só tem essa camada laranjinha, amarelo, aí mais ou menos, que a gente está vendo, certo? Então, essa camada tem um núcleo roxo aí, ó. Se a gente notar, só tem essa camada, então ele não é estratificado. Tem alguém aí que é simples e colunar? Ou simples e prismático? Primeiro, simples prismático observado no estômago, pode ser essa. Estratificado, não é. Simples, pode ser. Pavimentoso, não é. Estratificado, não é. Então, ficaria aí no número 2, já do mesmo lado desse indivíduo aí. Então, até agora, a gente tem os itens 1 e 2 já preenchidos. Beleza. Vamos para a terceira aí. Se a gente notar, a gente já tem um tecido aí que é estratificado, que é pavimentoso, a gente consegue notar essas células. Se a gente já perceber aí, o de baixo já não é estratificado, o lá de baixo é estratificado sim, mas a célula é prismática, coisa que não é aqui é pavimentoso. Então a gente já vê que a 3 está encaixando diretamente aí com o que está do seu lado. Se a gente der uma olhadinha agora nas alternativas, dê uma olhada que a única que responde a essas 3 que a gente já comentou é a letra C. 1, 2 e 3. Será que vai seguir certinho aí? Será que vai seguir a sequência correta aí certinho? Vamos ver na 4. A 4, o nosso epitélio precisa ser simples e tem que ter a célula escamosa, a célula pavimentosa aí. Se a gente olhar o que está do lado dele, se encaixa perfeitamente. Olhem o de baixo. Se a gente notar, eu tenho um tecido estratificado, certo? Tenho várias células aí. Tenho célula prismática ou acolunar. Então, já seria o que está diretamente relacionado com ele. Então, a gente vai ter aí a letra C, sequência 1, 2, 3, 4, 5. Certinho?
O nosso próximo item aí, ele vai estar na página 300. Na 300 a gente continua. Está falando um pouco sobre epitélio glandular, né, sobre as questões glandulares nessa questão. Então vamos lá. As glândulas multicelulares se formam a partir da proliferação celular de um tecido e após sua formação ficam imersas em outro tecido, recebendo nutrientes e oxigênio. De acordo com o tipo de secreção que é produzida, as glândulas são classificadas basicamente em endócrinas e exócrinas. Entretanto, existe uma glândula que possui duas partes, uma exócrina e outra endócrina. A figura a seguir mostra um esquema comparativo da formação de dois tipos de glândulas. Então a gente tem a lâmina basal aí, certo? Essas células rosas seria o epitélio e essa laranja, amarelo aí seria o nosso tecido conjuntivo, certinho? Se a gente olhar descendo aí a seta, a proliferação celular, vocês vão ver que as células do epitélio estão indo para o interior do tecido conjuntivo. Então tem as células aí chegando dentro do tecido conjuntivo. E aí a gente pode ter dois caminhos. Se a gente seguir a seta para cima, a gente vai formar uma glândula exócrina. Então, se vocês notarem aí, essa secreção, que seriam essas bolinhas vermelhas, estão sendo jogadas para fora. E isso seria a nossa glândula 1 aí, que é uma glândula exócrina. E se a gente voltar a seta aqui e ir para o lado de baixo, a gente vai ter a formação de uma outra glândula, que é a glândula endócrina. Então, vocês vão ver que essas bolinhas vermelhas aí vão ser secretadas do lado de dentro do organismo. Então, tá dentro do tecido aí. Beleza. Vamos analisar agora o que a questão está pedindo para a gente. Com base na figura, assinale a opção que indica, respectivamente, o tecido de onde as glândulas se originam, certo? O tecido onde elas ficam imersas, a glândula 1, a glândula 2 e um exemplo de glândula exócrina. Beleza. Então vamos ver tudo isso daí. Primeira coisa, se a gente for olhar lá no primeiro desenho, a gente vê que a invaginação, a proliferação celular, ocorre com o tecido epitelial, dali da lâmina basal. Então é aquele epitélio ali que está se desenvolvendo. Então, se a gente for olhar as alternativas, a gente já consegue descartar a letra B, a letra D e a letra E, porque elas iniciam aí falando que o tecido que dá origem aí seria o tecido conjuntivo. A gente sabe que não é. Quem vai dar origem aí é o tecido epitelial. Beleza. Agora, onde que após a formação essas glândulas vão ficar imersas? Se vocês verem aí, o tecido epitelial ele está avançando o tecido conjuntivo. Então, essas células em rosa com o núcleo roxo aí, elas estão invadindo esse tecido amarelo, esse tecido laranja que a gente tem abaixo, que é o tecido conjuntivo. Vamos ver o que sobrou ali. Então, A e C, tecido epitelial, certo? Onde elas ficam imersas? Tecido conjuntivo, certo? Próxima. Essa vai dar a questão para a gente, olhem aí. A próxima agora pede para a gente a glândula 1. Olha aí, primeiro o tecido onde a glândula se origina, depois onde elas ficam imersas e agora a glândula 1. A glândula 1 é essa de cima. Se vocês notarem aí, olha para onde que ela está secretando. As bolinhas vermelhas estão sendo secretadas para fora. Então, está para fora do epitélio, para fora desse tecido. Se está secretando para fora, é uma glândula exócrina. Se é uma glândula exócrina, a letra C vai ser descartada. E o próximo item seria a glândula 2. A gente já viu que a secreção ocorre realmente aí, dentro desse tecido. E por último, um tipo de glândula exócrina. Então, um tipo que a gente vai ter as glândulas salivares aí, né? Que vão estar fazendo o seu processo de secreção para fora do tecido, para dentro da cavidade da boca. Beleza. Então, essa questão seria aí, basicamente, a letra A. Certinho? A gente vai agora para o item aí de tecido conjuntivo. Então, ele vai estar, na página 302, certo? Então,
Então, na página 302 aí a gente vai fazer essas atividades. Tipo de tecido vai ter também, não lembro. Tem, beleza. Então, vamos só para... Primeiro, a gente vai ver as atividades aí de tecido conjuntivo, certinho? E a primeira questão aí, que a gente vai ver, certo? A número 1, página 302. O esquema abaixo mostra alguns dos componentes do tecido conjuntivo frouxo. Beleza. Assinala a alternativa correta em relação ao tecido conjuntivo frouxo. Letra A. Nele não ocorre vascularização. O tecido conjuntivo ele é vascularizado. Ele apresenta distribuição corporal restrita. Não, ele é bem difundido, tem uma quantidade muito grande, uma distribuição muito grande desse tecido em todo o organismo. A célula marcada com a seta 1 é um fibroblasto. Opa, pode ser essa, mas vamos ver as outras. A célula marcada... calma. A célula marcada com a seta 2 é uma hemácia. Não, de jeito nenhum. Certo? E estaria lá no tecido, nas células sanguíneas. Está aqui não. E a letra E, as fibras assinaladas com a seta 3 são de actina e miosina. Não, isso são fibras que estão lá presentes no tecido muscular e não no conjuntivo. Então, seria a letra C. A célula marcada com a seta 1 é um fibroblasto. Beleza. Número 2 aí. A fotomicrografia apresentada a seguir é de um tecido que apresenta as seguintes características. Riqueza de substância intercelular, beleza. Tipos celulares variados e a presença de fibras na matriz extracelular. Podemos afirmar que se trata do tecido nervoso? Não. Epitelial? Jamais. Certo? Então, a gente não vai ter eventos de vascularização, a gente não vai ter essa substância intercelular, então tudo isso não está presente. Conjuntivo? Opa, pode ser isso daqui. Cartilaginoso? Não. Muscular? A gente ainda nem viu esses tecidos ainda, então a gente caracteriza aí como tecido conjuntivo. Número 3. Fibroblasto é um tipo de célula do tecido conjuntivo que sintetiza e secreta glicoproteínas, como colágeno. Algumas organelas citoplasmáticas, como o retículo endoplasmático granuloso, o complexo golgiense e as vesículas participam de forma interativa nessas funções. Qual é o papel de cada uma dessas organelas citadas? Aqui a gente vai ter que falar, não vai estar tão relacionado com o nosso capítulo aí, não. Aqui são algumas organelas que estão presentes aí no citoplasma, certo? E a gente vai ter que falar para a nossa questão aqui agora, quais são as funções dessas organelas. Vamos lá, vamos dar função então para essas organelas. Então, a primeira aí que a gente tem, retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Seria uma organela para a gente que vai realizar os processos de síntese de proteína. Então, ele vai estar produzindo as proteínas e realizando também o processo de transporte de substâncias. Então, isso seria as funções aí para o retículo endoplasmático rugoso. O complexo de Golgi ou complexo golgiense aí, ele tem funções de armazenamento, de secreção, de síntese de polissacarídeo, de modificações estruturais de proteínas, certo? Então, tem muitas funções aí ligadas com o complexo de Golgi. E por último aí, a gente vai ter as vesículas, que basicamente elas vão transportar as glicoproteínas, né? São vesículas de secreção, que atuam nesse processo aí de transporte de glicoproteína. Indique duas funções do tecido conjuntivo. Não dá para a gente imaginar duas funções de tecido conjuntivo? Primeiramente, a gente pode lembrar da sustentação que eu vou ter para os outros tecidos, né? A sustentação para o próprio organismo. E os eventos de nutrição, então ele também participa dos processos de nutrição dos outros grupos de tecidos aí. Tudo isso entra como funções aí do tecido conjuntivo. Certinho? Tem mais aí? Aqui não. É isso daqui? Isso. Tá na página 305 aí, certo? Mais uma aí.
Na página 305, a gente vai falar basicamente sobre alguns tipos aí de tecidos e por aí vai, certo? Dos tipos de tecido conjuntivo que a gente viu. Vamos lá. A número 1 aí. A vitamina C atua na reação de hidroxilação enzimática da prolina em hidroxiprolina. Beleza. Aminoácidos que são essenciais para a formação do colágeno. A partir dessa informação, é possível afirmar que a vitamina C está relacionada à manutenção de qual tipo de tecido dos organismos multicelulares. Olha, lembra qual tecido que estava lá e atuava no processo de produção, que tinha as fibras colágenas, lembram? Então, a gente vai ter isso daí relacionado com o nosso tecido conjuntivo. Então, a vitamina C, aí, ou ácido ascórbico, ele vai ser essencial para a síntese de colágeno. E é uma proteína que vai estar presente no tecido conjuntivo. Então, isso a gente já trabalhou bastante, com certeza vocês acertaram daí. Então, é a letra A, certinho? A número 2. A osteoporose, principal causa de quedas entre idosos, é resultado da perda gradual da densidade da matriz óssea, que é remodelada por osteoblastos e osteoclastos, certo? Grupos celulares que atuam nessa remodelação aí. Segundo os especialistas, a prevenção contra a osteoporose deve começar na infância, com alimentação rica em cálcio e em vitamina D, exposição diária ao sol, exercícios físicos. Então, tudo isso é recomendação. Sobre os vários fatores envolvidos na formação do osso, é correto afirmar. A fixação do cálcio no tecido ósseo depende da presença de vitamina D, cuja síntese é diminuída em indivíduos que têm hábito de tomar sol. Diminuída não. Então, letra A, descarta. Letra B. O excesso de vitamina C pode levar à diminuição da densidade óssea, pois essa vitamina causa degradação das moléculas de colágeno. Não, ela atua na síntese, processo aí de fabricação, de construção. Letra C. Os osteoblastos e osteoclastos são células responsáveis, respectivamente, pela ruptura de cálcio e pela absorção de vitamina D. Não, essas células atuam no processo de remodelação óssea. E a letra D, os osteoblastos e osteoclastos são células responsáveis, respectivamente, pela degradação de componentes da matriz óssea e remodelação. Então, seria a letra D, produção e pela degradação de componentes da matriz óssea. Número 3 aí. Para fazer um piercing, é necessário saber quais são os principais cuidados apontados por especialistas. Entre eles, o de optar por áreas sem cartilagens, pois pode haver o risco de infecções e formação de queloides. Considerando isto, apresente duas funções de tecido cartilaginoso no organismo humano. Então, duas funções de tecido cartilaginoso aí para o organismo humano. Em termos de função, que a gente poderia citar para esses indivíduos aqui, se é um tipo de tecido conjuntivo, então a maioria daquelas funções vão vir para cá também. Então, por exemplo, questões de sustentação, de modelagem, garantir flexibilização, formação e crescimento dos ossos, revestimento das articulações, proteção contra o choque mecânico, batidas realmente, né, durante a movimentação do organismo. Então, tudo isso aí são funções para o sistema cartilaginoso. Justifique do ponto de vista da constituição do tecido cartilaginoso as dificuldades para controlar uma infecção em locais que contenham cartilagens. Olha, o maior problema dessas questões aí é porque o que vai dificultar os eventos aí para controle de infecção, por aí vai, é porque, infelizmente, esse tipo de tecido, ele não é vascularizado. Então, ele tem ausência de vasos sanguíneos. Isso aí vai impedir que as células de defesa ou os medicamentos consigam chegar nessas áreas. Então, as complicações estão relacionadas a isso, essa falta de vascularização que eu vou ter aí no tecido cartilaginoso. Cadê a outra? Aqui, número 4. Um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar, sangramento nasal. O médico solicitou o hemograma ao paciente.
Para definir um diagnóstico, os resultados estão dispostos na tabela. Então, aí a gente tem a quantidade do número normal e a quantidade que o paciente apresentou aí de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Beleza. Relacionando aí os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados do seu hemograma, constata-se que o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaqueta que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Pode ser essa, mas vamos analisar as outras. O cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Não é função deles. A dificuldade respiratória ocorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos que são responsáveis pela defesa imunológica. Não, seria o transporte de oxigênio. O sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos que são responsáveis pelo transporte de gases no sangue. Não, seriam os glóbulos vermelhos aí. A dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas que são responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. Também não. Se encaixaria aí os glóbulos vermelhos. Então, na número 4 seria a letra A. O sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Certinho? Tem mais pra gente? Será que não tem? Não, agora é tecido muscular, que é o nosso próximo conteúdo, né? O que eu quero de vocês aí? Para vocês continuarem com essa aula aí, certo? Eu acho que vocês viram lá no grupo que eu mandei alguns mapas mentais, os resumos, né? Utilizando alguns termos do conteúdo para formar um mapa mental, certo? Então, isso vocês já viram eu fazendo ali para vocês. O que eu quero que vocês façam na aula de hoje? Que vocês se organizem aí em grupos de até 4 pessoas. Não é para aglomerar, não é para um ir para casa do outro, certo? Vocês vão pegar esse nosso capítulo aí de tecido muscular e vão dividir entre os 4 e vocês vão confeccionar um mapa mental por grupo. Então, vocês vão ter um mapa mental que vai conseguir atingir aí o tecido muscular. Então, por exemplo, eu tenho aqui 5 páginas, 6 páginas com 12 itens do sistema muscular. Tem 12 títulos aí dentro do sistema muscular. Então, o que eu vou fazer? Meu grupinho tem 3 pessoas. Eu vou dividir o conteúdo aí para os 3. A gente vai pegar uma folha sulfite e vai fazer o nosso mapa mental. Então, aí abusar de cores aí para a gente poder memorizar muito bem os conteúdos, certo? E para a próxima aula de sexta-feira, o que a gente vai fazer? Vocês vão me entregar via foto, certo? Por grupo, esse mapa mental. E eu vou encaminhar o meu mapa mental para vocês e a gente vai fazer uma aula em cima dele, certo? A aula de tecido muscular vai ser em cima desse mapa mental, certinho? Então, vocês já vão pegar aí agora e já vão iniciar. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, que eu estou aqui no WhatsApp, pronto para tirar as dúvidas de vocês, certinho? Então, qualquer coisa, só me gritar aqui, gente.